Eu tô me metendo onde não fui chamado com a anulação dessa questão 6 da prova B da EPICAR aqui, tá? Porque, na verdade, nenhum aluno me pediu isso e eu vi algumas correções de professores aqui no YouTube e eu não vi ninguém implicar com essa questão, mas eu tô implicando. O fundamento para anulação é o seguinte: você vai lá, faz as contas, usa o MDC, né? E aí você descobre que vai ter que colocar as lajotas desse jeito. A medida delas vai ser 55 centímetros, você achou isso, né? Então você coloca aqui as vermelhas na borda e lajotas cinza no meio. Eu vou marcar aqui só as vermelhas. Minha canetinha tá acabando. Acontece, porém, que de acordo com o enunciado, você também poderia ter isso aqui. Ou seja, você pode ter bordas de largura 1, mas também pode ter bordas de largura 2. É matematicamente correto. E eu vou embasar essa minha justificativa aqui. Nesse caso aqui, o problema falou que são X lajotas vermelhas e Y lajotas cinzas, né? Então, nesse caso aqui, a gente teria X igual a 8 e 8, 16, 16 mais 6, 22. E as cinzas seriam 6 vezes 3, 18. E aí, analisando as respostas, a gente vê que a única correta é essa aqui, ó. Ó, X não é 60% de X mais Y. X menos Y não é maior do que 5, dá 4 essa diferença. X mais Y não é maior do que 42, mas X sobre Y dá 1,22. É só você formar aqui a fração, vai ver que vai dar essa dízima, né? Então isso aqui vai ficar X sobre Y é igual a 1,22 dízima. Então isso dá como resposta a letra B. Só que você também pode ter uma borda vermelha desse jeito aqui, uma borda de largura 2. Qual é o problema? Se você tiver uma borda de largura 2, vai acontecer isso aqui. A quantidade de lajotas vermelhas vai ser isso tudo aqui. Quanto vai dar isso? 8 vezes 2, 16. Aqui embaixo, 16 novamente. Então, 32, 33, 34, 35, 36. E o Y são as lajotas cinza, isso vai dar 4. Então, total realmente 40, tá certinho. Meu Y é igualzinho meu 4, né? Faz direito isso aí, professor. Aprende a escrever. Então, nesse caso, analisando as respostas com esses valores de x e y, a gente vê que a letra A não dá certo, a letra B também não dá certo, o x sobre y aqui vai dar 9, e aqui você tem x menos y é maior do que 5, isso aqui está correto. E o x mais y é maior do que 42? Não, tá errado isso. Então, você teria, nesse caso aqui, a letra C como correta. Esse é um problema de duas soluções. Essa solução é tão boa quanto essa solução aqui. E ele não deixou amarrado isso, né? Ah, mas olha aqui a figura, professor. Aqui é mais fininho que aqui, então parece que realmente é 1 essa medida aqui e não 2. Na verdade, essa figura aqui não vale. Você não pode usar golpe de vista como um argumento geométrico. Um problema que envolve uma figura de geometria, ele tem que dizer se aquela figura está em escala ou se ela está fora de escala. A prova da SpaceX, você já viu como que é? Todas as figuras têm escrito ali embaixo: figura fora de escala. Tem razão. Bom, eu vou mostrar o meu plano para mandar você para casa. Por favor, desculpe a imperfeição da maquete, eu não tive tempo para fazê-la em escala e nem pintá-la. Tá ótimo. Ah, obrigado, obrigado. E quando ele não fala nada, quer dizer que está em escala? Não. Olha aqui. Essa figura, por sinal, ela está fora de escala também. Porque com essa resolução aqui, você tem essa medida sendo o triplo dessa. E isso está acontecendo aqui. Essa medida é o triplo dessa? Não.
ela tá fora de escala também. Essa medida aqui sabe quantas vezes maior do que essa? Só por curiosidade. Isso aqui não é o triplo disso. Ó, aqui tem 0,9 centímetros e aqui 4,3 centímetros. Quer dizer, essa medida aqui é quase 5 vezes essa. Então, se você fosse usar esse argumento, estaria inválida essa resposta. É porque a figura não está em escala. Quando ele não fala nada, você não tem que supor que está em escala. Quer ver um exemplo? Tem uma outra questão aqui nessa mesma prova que tem isso. Olha essa questão aqui. Ele falou que isso aqui é x, isso aqui é 3x. Isso aqui é o triplo disso? Não é não. Se ela fosse feita direito, dentro de escala, essa figura, sabe como é que ela estaria? Esse x aqui, ele mede 5,5 e 5,5 vezes 3 é 16,5. Isso aqui, para ser 3x, teria que estar aqui, ó, 16,5. Aqui. Esse retângulo era para estar vindo até aqui. Esse retângulo, então, para ser 3x, ele tinha que ser assim. Tá vendo? Aquele problema tá fora de escala e esse aqui também fora de escala. Só que isso aqui não invalida a questão, por quê? Porque ele falou aqui, ó, isso aqui é que mata o problema. Você pode desenhar mal desenhado à vontade, desde que você informe as situações. Por exemplo, ele falou aqui que esse quadrilátero ABCD é um retângulo. Se ele não tivesse falado isso, você podia pedir anulação dessa questão. Porque parecer um retângulo não vale um tostão furado na matemática. Parecer um retângulo não quer dizer que é um retângulo. Ele é obrigado a falar isso aqui. Então, se ele não disser, não vale. E aqui, ele colocou essa informação, 21 centímetros quadrados. Ah, então é 21 centímetros quadrados, então não importa se a figura estiver mal feita, vale isso aqui, é 21 centímetros quadrados sim. E aí você fazendo essa conta, você acha, se não me engano, x igual a 3, né? Isso aqui dá 3, isso aqui dá 5. Olha só, se isso aqui vale 3, você pode dizer que isso aqui vale 5. É claro que a figura está fora de escala. Ó, se isso aqui vale 3, só que no desenho está medindo 5,5, né? Então vamos marcar 5,5 aqui, ó. 5,5 é aqui, ó. Então aqui você teria 3. Então como é que pode isso aqui ser 3? Isso tudo aqui ser 5. Isso aqui é 3, isso aqui é 2. Não tem problema. A figura pode ser feita fora de escala. O que vale é a especificação matemática que é colocada. E aqui ele não especificou nada. Ele só falou que isso aqui é uma borda. Então essa borda, ela pode ser assim ou assim. Essa solução é tão válida quanto essa. Então, você já viu como é que faz a questão, né? Eu nem resolvi, eu só coloquei aqui a argumentação para o recurso. Ele quer que coloque aqui um conjunto de lajotas quadradas que tem o maior tamanho possível. Então, o número de lajotas tem que ser o menor possível. Então, a medida da lajota tem que ser um divisor dessa medida e dessa. Divisor comum. E como você quer que o número de lajotas seja o menor possível, quer dizer que esse divisor comum tem que ser o maior possível. Então, é o maior ou máximo divisor comum. Problema típico, aparece muito isso aqui até em provas do colégio militar para ingresso no 6º ano, né? É muito comum isso. Só que aqui tem uma complicaçãozinha, é que essas medidas aqui, elas não são números inteiros, elas são números decimais. Você tem 4,40 e 2,75. Não se faz MDC e MMC com vírgula, né? Quando acontece isso, o que você faz? Dá um jeito de sumir com a vírgula. Se você usar centímetros aqui, você vai ter números inteiros para trabalhar. Então você vai trocar esse 4,40 por 440, são 440 centímetros, e esse aqui vai trocar
por 275 centímetros. Então, essa medida vai ser o MDC entre esses valores. Calculando lá o MDC, que você sabe fazer, né? Você vai encontrar 55. Porque esse número aqui é 8 vezes 55 e esse aqui é 5 vezes 55. Ou seja, cada lajota mede 55 centímetros ou 0,55 metros, né? Então, 55 centímetros é essa medida aqui. Aí você conclui que vai ser essa disposição, 5 por 8. Aí você pensa naquilo que o professor pensou. O professor lá da banca, você é obrigado a pensar o que o professor pensou. Esse desenho aqui sugere isso, né? Para você fazer isso. Ele queria que você fizesse isso. Acontece que, matematicamente, essa solução é tão boa como essa. Ah, mas o desenho tá diferente. Desenho igual ou desenho diferente não vale. Você não pode dizer que essa solução é certa e essa é errada, porque isto parece ser mais fino do que isso. Não vale. A própria EPICAR está cansada de colocar figuras fora de escala. Se você pegar aí provas de anos anteriores, você vai ver um montão de figuras fora de escala. Essa aqui mesmo é uma, né? Só que não chama tanto atenção. Por quê? Porque você, na verdade, não precisa lidar com essas medidas, raciocinar com essas medidas. É por isso que, às vezes, você tem lá um triângulo que diz que é um triângulo isósceles e ele tá assim, ó. Como pode esse triângulo estar isósceles? Ele tá mal desenhado. Mas se você falar que aqui é 5 e aqui é 5, acabou, ele é isósceles. Mesmo que esteja mal desenhado. A descrição que é feita no problema, no enunciado, tem prioridade sobre o desenho. Então aqui nessa questão ele só falou que existe uma borda. Borda não tem obrigação de ser mais fina. Certo? Então essa solução aqui também é válida. A resposta do problema pode ser B ou C. Tem duas soluções. Então, digamos, ele teria que aceitar essa resposta e essa resposta também. Eu não sei se pode fazer isso. Duas respostas certas, né? Ou se essa questão poderia ser anulada. Aí você escreve a sua argumentação, usa isso aqui que eu falei. Eu não vou fazer por escrito não, tá? Você veja o que eu estou falando aqui e escreve isso com as suas palavras. Agora, detalhe importante. Se você quer que tenha anulação, tem que ter um grande número de pessoas recorrendo. Se meia dúzia só fizerem um recurso, não vai adiantar nada, eles vão ignorar, vão varrer para debaixo do tapete. Eu já vi isso acontecer em vários concursos, é muito comum. Por exemplo, aquela questão lá dos perfumes, do vendedor de perfumes que caiu na prova de 2015, que estava errado no gabarito. A esmagadora maioria dos cursos e dos professores fizeram um gabarito errado, de acordo com a EPICAR. Eu fiz uma solução mostrando que aquele gabarito estava errado. Alguns professores, poucos, fizeram também, mas foi pouca gente recorrendo. Aí a questão acabou valendo, ela não foi anulada. Então, até hoje, tá lá na internet, rolando, a questão da EPICAR da fábrica de perfume, que eles falam que é uma questão polêmica. Polêmica nada. Se você resolver por álgebra, vai encontrar a solução que eu coloquei. Se você fizer por aritmética, e aí eles usaram um raciocínio aritmético errado, aí você vai encontrar a resposta lá que a EPICAR colocou. Dá uma olhada lá que tem aí, aqui no canal, tá? A questão da fábrica de perfumes da EPICAR, a resolução correta. Então, pessoal, entra aí com recurso, o tempo é pequeno, né? Eu só vi essa questão ontem à noite porque eu estava envolvido com outra anulação da prova do Colégio Militar de Curitiba. Isso é ruim, né? Muitas provas todas juntas, uma em cima da outra, aí não dá direito para os professores analisarem. Digamos assim, cada curso deveria fazer corretamente a análise, as correções e os recursos, né? Mas, infelizmente, às vezes esses erros passam despercebidos aí pelos professores. Então, se você errou essa questão, quer entrar com recurso, entra lá e boa sorte para vocês. É claro que nesse caso todo mundo vai ganhar o ponto.